Deus não está lhe entendendo. Ele não está te entendendo. Está acontecendo alguma coisa contigo que Ele não está te entendendo. Essa palavra que nós lemos, essa escritura, vai explicar o porquê que muitas famílias cristãs estão destruídas ou em processo de destruição. Vai explicar porque muitos estão fracos. Vai explicar porque muitas vezes você está perdendo as batalhas espirituais. Vai explicar porque muitas vezes você está enterrando os seus talentos. Vai explicar porque muitas vezes está acontecendo talvez na tua vida o que chamamos de frieza espiritual. Essa palavra vai dar a direção para mim e para a tua vida dos problemas que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Estamos em crise. E não é só crise financeira, é espiritual. Estamos no fim. Estamos vivendo apostasia. Estamos vivendo uma inversão de valores. Estamos vivendo nos tempos trabalhosos. Estamos vivendo em meio a uma frieza espiritual. Estamos no momento certo, no Kairos de Deus, na hora H de um grande e poderoso avivamento sobre a sua vida e sobre a minha vida. Estamos em uma época onde muitos estão perdendo a noção e a direção do que é evangelho. Muitos sacerdotes estão se corrompendo. Profetas estão profetizando por Baal. Depois eu vou explicar o que é isso. Muitos estão prostrados na fé, não avançam, não crescem, não se enchem do Espírito Santo e perguntam o porquê. Deus está respondendo: Ele não está te entendendo. O profeta Jeremias foi usado por Deus para entregar essa mensagem estranha aos ouvidos de Israel. Ele chama toda a casa de Israel e diz: Israel, Deus não está entendendo vocês. Porque Deus tirou vocês da terra do Egito, libertou vocês das garras de Faraó, honrou vocês, exaltou a casa de Israel, colocou vocês na terra prometida, na bênção, foi fiel, fez milagres, fez sinais, transformou, abençoou, fez chover, deu prosperidade. Mas quando vocês estavam na terra, quando a bênção chegou, quando vocês estavam no bem bom, quando vocês estavam desfrutando do melhor de Deus, vocês se afastaram do Senhor. E Deus diz: não estou entendendo qual a maldade que os vossos pais acharam em mim. O que eu tenho de ruim para que vocês se distanciem de mim, diz o Senhor. Então Deus começa a falar através de Jeremias com muita melancolia, dizendo: eu me lembro de você, Israel. Eu me lembro quando você me seguia pelo deserto, não pelo palácio, pelo deserto, por uma terra seca que ninguém andava, mas você andava após mim, porque você estava me amando, você estava apaixonada por mim, você era como a noiva adornada, pronta a me seguir. Eu lembro de você, eu lembro da sua vida espiritual, eu lembro quando você era santa diante de mim, Israel. Eu me lembro muito bem. Só que quando eu introduzi você na terra prometida, vocês se afastaram de mim. E agora vocês não estão entendendo o que está acontecendo com vocês. As chuvas secaram Israel. Vocês estão perdendo batalhas. Vocês estão sendo humilhados. Vocês estão sendo escravos e não procuram saber o porquê. E eu vou lhe dizer o porquê, Israel. Porque vocês fizeram duas maldades. A primeira, vocês deixaram o manancial de águas vivas. A segunda maldade e burrice, vocês cavaram cisternas que não retêm água, cisternas que não podem saciar vocês, cisternas que não preenchem a alma de vocês, cisternas que não podem mudar a vida de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Existe uma coisa que Deus quer da igreja: conhecimento dele. Nós estamos vivendo em uma época onde Deus chama a igreja a conhecê-lo, a se aproximar dele, a ter experiência com ele, a voltar ao primeiro amor, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. Estamos vivendo em uma época onde Deus está muito mais interessado em levantar profetas. E quando eu digo profetas, não é simplesmente sapatear no espírito. Quando eu digo profetas, são pessoas separadas por Deus, com mensagens do céu, que vão contra a multidão, mas que curam verdadeiramente as feridas do povo. Porque estamos vivendo em uma época, pastor, onde as mensagens devem ser selecionadas. O pregador tem que estar como que pisando em ovos,
para não falar alguns assuntos, mas em nome de Jesus, iremos pregar a palavra de Deus. A profeta em Israel. Verso de número 2. Chama as famílias. Eu quero ter uma conversa com elas. Chama toda a casa de Israel. Eu quero me revelar a eles. E quero dizer, olha, escute uma coisa, Israel. Eu me lembro de vocês quando vocês estavam com a vida espiritual muito boa. E hoje nós estamos vivendo isso. Você se lembra da sua vida espiritual, do chamado primeiro amor? Você se lembra dos seus períodos a sós com Deus? Você se lembra do seu jejum? Você se lembra da sua devocional? Do seu momento de silêncio com o Senhor? Você se lembra quando você desfrutava da unção de Deus? Porque Deus se lembra. Deus se lembra quando você o buscava. Deus se lembra quando você buscava a palavra dEle. Deus se lembra da sua vida espiritual. Deus se lembra da sua intimidade com Ele. Deus se lembra quando você tremia diante da palavra de Deus. Deus se lembra de quando você sentiu chamado na sua vida. Deus se lembra de quando você andava diante dEle com santidade. Deus se lembra. Você se lembra disso? Não era maravilhoso? Não era maravilhoso quando você abria os seus lábios para louvar e a glória de Deus descia sobre a tenda do Senhor? Não era maravilhoso quando você chegava diante do culto e ao invés de ficar assistindo o culto, você adorava o Deus que criou os céus e a terra e o seu coração tremia diante da santidade dEle? Você se lembra quando alguém estava ministrando a palavra do Senhor, não importa quem era, não precisava ser show, ser estrela. Você se lembra que qualquer pessoa que abria a palavra, você estava atento, porque sabia que era a palavra de Deus? Você se lembra quando o pastor chamava para aquele bendito evangelismo à tarde, e você estava pronto? Deus se lembra. Quer voltar ao passado, pastor? Não tenho máquina do tempo, mas anuncio você uma palavra tão poderosa, que pode fazer com que o passado volte até a sua vida e se transforme em presente. Deus está chamando as nossas vidas para estar perto dEle, para ter intimidade com Ele. Amados, isso acontece com qualquer um. Isso acontece com pastores, isso acontece comigo. Nós ficamos envolvidos em papeladas e esquecemos de muitas vezes estar a sós com Deus. Nós começamos a nos esquecer do Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa: vida religiosa não enche a alma de ninguém, porque uma pessoa simplesmente religiosa não se suporta. Estar aqui por costume não mexe com o coração de Deus, mas estar aqui por prazer, com o coração contrito e quebrantado, chama a atenção de Deus. Deus se lembra de quando estávamos íntimos dEle. Deus se lembra de quando desfrutávamos da presença dEle. E Ele diz mais para o povo de Israel: eu me lembro de vocês quando vocês me seguiam pelo deserto. Hoje é diferente. Para seguir a Deus, Deus tem que dar casa, comida, roupa lavada, uma Hilux na garagem. A chamada teologia da prosperidade. Serve a Deus, as pessoas se aproximam de Deus querendo o que Deus tem para dar. Esses dias eu estava orando, eu faço isso de vez em quando. Eu estava orando e dizendo: Deus abençoa o ministério, abre as portas, derrama unção, poder, autoridade, aquela coisa toda. Aí Deus chegou para mim e disse assim: quem é você para que eu te conheça? Quem é você para que eu te chame pelo nome? O que eu sou para você? O gênio da lâmpada? Aquele que satisfaz os seus desejos? Eu disse: Deus, que geração é essa? Onde nós fazemos de Deus apenas um gênio da lâmpada, aquele que serve para nos dar o que queremos. Mas quando é ao inverso, quando é entregar para Deus, nós temos dificuldade. Deus está chamando as nossas vidas para servi-lo no deserto. Quando tudo não estiver bem, no deserto, ainda assim servi-lo, adorá-lo, obedecer a sua palavra. O texto prossegue dizendo: eu me lembro quando vocês eram santidade, e todas as pessoas que tocavam em vocês eram culpadas, eram destruídas. Muitas vezes nós hoje aqui estamos sendo derrotados, as famílias estão sendo destruídas, e as pessoas não estão compreendendo o porquê. Porque estamos abandonando a santidade do Senhor, estamos abandonando o temor de Deus, estamos brincando com coisas sérias, com coisas de Deus, e Deus nos chama a andar na santidade dEle. Nós estamos buscando a Deus, e quando você se coloca para buscar a Deus, o inimigo ele sempre tenta sujar a sua vida, trazer coisas impuras para a tua vida. Isso é batalha espiritual. Mas Deus quer que venhamos andar na santidade dEle. Por isso Deus desabafa e diz: eu não estou entendendo vocês. O que eu fiz de errado? Que mal eu fiz a vocês para que vocês se distanciem de mim? Eu não estou distanciando não, pastor. Estou todo dia na igreja. Problema teu. Muitas vezes nos aproximamos dele com os lábios, decoramos todos os corinhos, mas o coração
está longe dele. Fariseus também estavam todos os dias na sinagoga. Pelo menos aos sábados, eles estavam nas sinagogas. Fariseus sabiam a Escritura, o Antigo Testamento quase todo. O Pentateuco, pelo menos, eles acordavam de manhã recitando o Pentateuco. Se aproximavam de Deus com os lábios, mas com o coração estava distante dele. Deus quer você, meu querido. Deus quer o seu coração. Deus quer sua vida. Deus quer sua mente. Muito estranha essa mensagem, mas estranha é a geração que nós vivemos. Deus quer avivar a sua igreja, e Ele está tratando a igreja. Para tratar a igreja, Deus começa a nos cortar através da palavra, que é a espada do Espírito. O texto prossegue dizendo: por que vocês não me buscaram quando estava tudo dando errado, tudo apertado na vida de vocês? Por que vocês não se humilharam diante de mim? E no verso 7, no verso 8 ele diz assim: por que os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Ontem nós estamos fazendo uma campanha abençoando a família, e o título da mensagem era: por que a minha família está sendo destruída? Baseada em 1 Samuel capítulo 2, na vida de Eli. E um dos motivos porque as famílias estão sendo destruídas é porque os sacerdotes não estão vivendo como sacerdotes. Os cristãos não estão vivendo como cristãos. E os líderes não estão vivendo como líderes. Nós estamos vivendo em uma geração onde, já diria nosso bom e velho amigo pastor Joaquim, é difícil encontrar um pastor fiel ao Senhor. Se fosse ele diria com lágrimas. Nós estamos vivendo em uma geração onde os pastores estão sendo atacados tão violentamente pelo diabo, para que eles estejam cedendo às tentações e desprezando a palavra de Deus e fazendo aliança com o espírito de Jezabel. E Deus quer levantar em nosso meio homens e mulheres que estejam com o coração na obra, que chorem pelo rebanho. E aqui, particularmente, Deus chama os seminaristas no acolcho. Deus quer levantar seminaristas que sejam profetas e que tenham o coração na obra, que chorem pela igreja, que chorem pelas famílias. Como é que você acha que a sua família vai ser alcançada? Você tem que chorar, você tem que orar, você tem que lutar, você tem que entrar na peleja. Eu sinto falta, pastor Francisco Carlos, de pessoas na própria igreja que eu estou servindo, que cheguem e digam: quero chorar contigo, quero interceder contigo pela igreja. Me lembro quando eu era mais novo, isso faz tempo. Ninguém precisou mandar, e eu aprendi, porque vi meu pastor fazer. Eu entrava no templo e começava a orar pela igreja, e Deus me fazia chorar por ela. Eu não era pastor, não era seminarista, não era nada. Chorem pelo rebanho do Senhor, façam pranto pelo rebanho do Senhor. Verso 8 prossegue: e os que tratavam da lei não me conheceram. Falta de conhecimento, não somente de conhecimento gnose, conhecimento de informações, mas relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, vida com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Os que tratavam da lei, as pessoas que estavam pregando a palavra, aqueles que tinham uso da palavra, perderam a comunhão com o Senhor. Nós somos tentados a fazer isso. No primeiro ano de ministério, eu queria alcançar o mundo e visitava todo mundo. Eu era quase Deus, estava em quase todos os lugares ao mesmo tempo. Visitava um aqui, visitava outro ali, eu não queria perder ninguém. Se alguém caísse, eu achava que a culpa era minha. Chegava no fim do dia, eu não tinha lido a Escritura, ia pregar à noite. Se não fosse a graça daquele que vive, não teria pregação. Deus disse: escute uma coisa, você está se envolvendo com a seara e esquecendo de se envolver com o Senhor da seara. A sua comunhão comigo é mais importante do que o seu ministério. Viver com Deus é mais importante do que todas as coisas na vida. Se volte para o Senhor. O texto prossegue: e os profetas profetizaram por Baal. Sabe o que é isso? Profetas que só pregam mensagens que o povo quer ouvir. Profetas que enganam as pessoas dizendo paz, paz, quando não há paz. Profetas que não revelam a real situação, mas encobertam, colocam a poeira debaixo do tapete, aprendem frases mirabolantes, maravilhosas e algumas até desconexas e contraditórias. Porque hoje, para ser pregador, você precisa ter muito mais charme do que unção. Porque com charme você ganha marketing e vira estrela. Agora com unção você pode ser feio igual eu, do jeito que for, que Deus pode usar a sua vida e mudar pessoas.
alcançar pessoas com a graça dele. Profetas que só falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso não é profeta. Isso não é profeta. Isso é mercenários pagos para enganar o povo. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus nos chama a um compromisso de pregarmos aquilo que Deus tem para a igreja. Verso 9: eu ainda vou lutar com vocês. Se espantem disso. Meu povo deixou o manancial de águas vivas. Cavou cisternas. Cisternas que nem água tinham, nem podiam reter água. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: vocês estão buscando coisas que não vão preencher a alma de vocês, que não vão saciar vocês, porque a única pessoa que pode encher o teu coração é Deus. Pascoal disse: no coração do homem existe um buraco do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. As famílias estão buscando coisas para si, mas não estão buscando Deus. Por isso muitas delas estão sendo destruídas. Está na hora da igreja do Senhor passar a buscar a Deus, se humilhar diante de Deus, se dobrar diante do Senhor e beber do Espírito Santo. Porque pelo que eu saiba, o Espírito é para você. A presença de Deus é para você. Não é para alguns, mas para todos. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. O texto prossegue, capítulo 2 inteiro é essa melancolia do coração de Deus. E o capítulo 3 piora. No capítulo 2 ele ainda continua dizendo a seguinte coisa: vocês estão se prostituindo com outros deuses. E no capítulo 3 Deus muda a linguagem e diz: vocês têm muitos amantes, meu povo. Eu fui orar uma vez e disse: Senhor, me dá uma palavra. Fechei a Bíblia. Não faço isso, mas nesse dia eu fiz. Me dá uma palavra, uma direção em nome de Jesus Cristo. Me revela o que o Senhor tem para a minha vida. Caio em Jeremias capítulo 3. E a mensagem de Jeremias capítulo 3 é: você tem uma cara de uma prostituta. Eu falei: quem? Ele não deve ser essa palavra. Você ri porque não foi com você. Você tem uma cara de uma prostituta. Você se distancia de mim, tem muitos amantes, depois volta para mim dizendo: meu pai. Ou seja, você não tem vergonha. Continuei lendo os versículos para ver se melhorava no decorrer do terceiro, do quarto, do quinto. Doce ilusão. Deus continuava dizendo: sabe por quê não está chovendo sobre a sua vida? Ou seja, sabe por que você não está desfrutando da plenitude da bênção do que Deus tem para você? Porque você está em pecado e o pior, não confessa, não me busca, não se arrepende, não se dobra diante de mim. É por isso que você está perdendo, morrendo e sendo destruído. Vou lhe explicar o que é ter muitas amantes. É você servir ao Senhor, ou achar que está servindo ao Senhor, e ao mesmo tempo servindo a outras coisas, e colocando essas coisas mais importantes do que Deus. É quando invertemos as coisas. Já observou um dizer do povo nesses últimos dias? O tempo está passando rápido, não temos tempo para nada. Já viram isso? O tempo está mudando, deve ser o apocalipse. Falei: não, 24 horas continuam sendo 24 horas, não tem nada de mudando, não está passando rápido coisa nenhuma. O que está acontecendo é que nós nos envolvemos com coisas dessa vida, ficamos estressados, invertemos os valores, andamos segundo o coração de Marta e esquecemos a vida de Maria, que buscava em primeiro lugar o reino de Deus e a palavra de Deus. É isso que está acontecendo conosco. Não é que o relógio começou a acelerar, ele não ficou turbinado, não. É a mesma coisa. Nós é que estamos buscando coisas supérfluas e estamos nos esquecendo do eterno. Sabe por que não desfrutamos do que Deus realmente tem para nós? Porque muitas vezes estamos em pecado diante dele. Não adianta você ficar ungindo a maçaneta da porta, ungindo sua roupa, trazendo carteira do trabalho para o pastor orar. Não adianta. Os céus só se abrem quando o povo obedece. Obediência, sararei vossa terra. Vou sarar a vossa terra quando vocês se humilharem, quando vocês se dobrarem, quando vocês buscarem a minha face. Aí eu vou abrir os céus. Caso contrário, eu fecho a mangueirinha lá em cima, não desce uma gota. Capítulo 4 traz um bálsamo, um alívio e um caminho para as nossas vidas. Capítulo 4, Deus usa todo o poder do amor que Ele tem e diz: se voltares, Israel, para mim voltará. E você não vai andar mais vagueando. Se você se aproximar de mim, Israel, eu vou te receber. E tudo voltará a ser como era antes. Se você confessar, eu vou perdoar. Liberar a bênção sobre você.
e vocês voltarão a possuir a terra que eu jurei a vossos pais. Se vocês se aproximarem de mim, eu me aproximarei de vocês, diz o Senhor. Deus te ama, igreja. Deus te ama, família. Deus ama as nossas vidas a ponto de sofrer quando nós nos distanciamos dele. Deus ama as nossas vidas. E foi por tua causa que Ele deu o melhor que Ele tinha. Deu Ele mesmo, em Cristo, na cruz do Calvário. Você pode receber essa palavra no seu espírito, entender que você é amado por Deus e que a solução, a direção, o segredo para as famílias, para a minha vida, para a tua vida, para o ministério, para a igreja, é pura e simplesmente voltar para Deus e obedecer a Deus e andar com Deus e buscar a presença de Deus. Sempre foi assim. Não existem estratégias mirabolantes. O que existe é obediência. Quando obedecemos, comemos o melhor da terra. Quando obedecemos, a unção flui, o poder flui, Deus se revela, a glória se revela, a Shekinah desce sobre nós. Quando obedecemos, saltamos muralhas, destruímos exércitos, fazemos proezas. Quando obedecemos, somos cheios do Espírito Santo. Quando obedecemos ao Senhor, um de vós persegue 10, 10 persegue 100, e 100 persegue 1000, e vence quando obedece a Deus. Esse capítulo 2 de Jeremias, Deus usa um termo, que é um termo muito íntimo, pleitear. Na teologia do Antigo Testamento, Deus se coloca muitas vezes como o esposo de Israel. E nesse capítulo 2, sabe o que ele faz? Ele chama a sua esposa. Agora nós vamos colocar os pratos, né? Os panos, né? Agora nós vamos conversar de esposo para esposa. Lavar roupa suja. A expressão que eu queria. Agora vamos lavar roupa suja, Israel. Pleitear. Eu vou mostrar a vocês o que está acontecendo e eu quero que vocês me respondam, diz o Senhor. Eu quero uma resposta do teu coração, minha noiva, diz o Senhor. Eu quero uma atitude da tua vida. Eu quero uma resposta da tua alma. Eu já disse o que estava acontecendo, já mostrei a vocês os problemas, a situação, o contexto. Mas Deus diz para Israel: eu quero uma resposta. Eu quero uma conversão a mim. Se você voltar para Deus, você vai voltar. Ele receberá da mesma forma. Ele te ungirá do mesmo jeito. Te usará do mesmo poder. Ele não lançará no teu rosto os seus pecados antigos. Se você confessar, Ele vai liberar perdão sobre você. Se você se humilhar, o sangue dele purificará você. Se você se prostrar diante dele, Ele vai curar a tua terra, sarar as suas feridas, levantar você, tomar pela mão e conduzir à terra prometida. Mas se voltar, se quiser, se tomar atitude, se responder, se buscá-lo, você irá achá-lo.